A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos, vocês que estão chegando agora, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Lembrando, para interagir conosco, tirar suas dúvidas, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado aí nos comentários. E eu estou aqui faço sorteios, pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de emoções, interesses ou sentimentos dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês examinarem, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, com foco nos versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para sermos um canal, um caminho, instrumento, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sem dogma, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês de falarem com as autoridades políticas, seja vereadores, deputados estaduais, deputados federais, vereadores, senadores, prefeitos ou governadores, para levarem uma verdadeira obra do Senhor para a sua região, que trabalha com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Pois conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E todos aqueles que são ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo o que eles fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão, pois ao vocês guardarem os comprovantes, independente do valor, e a se apresentarem nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, vocês têm a prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam novamente todos muitíssimo bem-vindos, para vocês que estão chegando agora, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 e seja parte dos 12 rebanhos dos benditos ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a Nath de Praia Grande, São Paulo, seja muitíssimo bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu começo a responder perguntas a partir de 1h12 da madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois nós somos seguidores e praticantes da palavra do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus. Não acrescentamos e não tiramos nada. Ou seja, não temos nada que venha assim o parâmetro do ser humano para dizer quem nós somos. Nós somos aquilo que o Senhor Deus afirmou que nós devemos ser, de acordo com as Escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono.
Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra do maligno, indo contra toda a obra da carne, para libertar, proteger e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, onde quer que se encontrarem neste momento. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e bendizerem ainda mais ao Teu santíssimo nome. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Todos que estão chegando agora, sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet com @Igrejas Benditas. Então se inscreva ou nos siga para continuarem recebendo orações, além das que são realizadas durante a live, pois nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o Clove do Rio, seja mais específico, abençoado, o município e o estado. Só o Rio aí, tem muitos rios pelo nosso querido Brasil. Tudo para mais honra e glória ao Deus, mas seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se sentar no trono. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de números pares, mas também estarei informando um livro em um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Rebanho, por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E lá em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando e examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, Senhor Jesus. E como em Mateus, capítulo 12, aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Estamos aqui para ser conforme está escrito nas Escrituras Sagradas, para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Primeiro, o rebanho bendito par, de número 8, e o rebanho bendito ímpar, de número 7. São os primeiros a estarem recebendo a palavra do Senhor para a sua meditação. E o Clóvis é do Campo dos Goitacazes, do Rio. Seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A Caroline também, que escolheu o seu número de rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu município, o seu estado aí nos comentários, para a partir de 1 e 12 também estar interagindo conosco, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E primeiro é o livro de Ruth, que possui 4 capítulos. Livro de Ruth, que possui 4 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. E o Enaldo de Alagoas, seja muito bem-vindo também com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Ruth, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Ruth, capítulo 2,
para a sua meditação. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor nosso Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração nessa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus, o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, através dessa internet, nesta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo dessas cabeças até a planta de seus pés, para que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados, ou seja no lar, no comércio, no veículo, onde quer que estiverem os teus benditos amados, que venham receber agora os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para se tornarem igrejas vivas, sal e luz, benditos do Pai, em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Produção, tá anotando? Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Gratidão, Senhor. Todos os seguidores, ou inscritos, membros ou ofertantes continuam recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações também diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então sigam, se inscrevam, compartilhem e convidem outras filhas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus para os seus corações. Então vamos à ministração no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque irieis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-ieis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-ieis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 do livro de Ruth é muito importante para a gente ver um coração sincero daqueles que verdadeiramente confiam, se jogam completamente aos pés do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, pois Ruth não estava preocupada com o que ia vir por ela, desde que ela pudesse ali permanecer, demonstrando a gratidão por aquela que havia acolhido e demonstrando a vontade verdadeira e genuína de adorar ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o Senhor honrou essa atitude de Ruth, pois o Senhor foi bem claro: dá honra a quem tem honra. Ruth, aquela da qual era uma que era estrangeira, o Senhor a acolheu, e da descendência dela veio
não é o filho de Davi, porque verdadeiramente o Davi o chamava de Senhor. Veio aquele do qual nós chamamos de Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, para vermos como o Senhor verdadeiramente não olha a aparência, nem quem são os seus pais, quem é o que você acha, o que você pensa, o que você imagina, e sim olha a atitude da qual você demonstra, o compromisso do qual você afirma com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, sempre há tempo. O tempo é o presente. Não fique esperando o dia por vir, pois você não sabe se ele virá. Busque sempre o Senhor enquanto há tempo, e o tempo é sempre o presente, e sem cessar. E há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor nosso Deus durante a madrugada. Então sejam todos vocês que estão chegando agora e aqueles que estão conosco desde o começo da live, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. São os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o próximo livro de Esther, as duas mulheres na Bíblia Sagrada. Primeiro Ruth e agora o livro de Esther, que possui 10 capítulos. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Esther, capítulo 4. Para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Esther, capítulo 6, para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Esther, capítulo 5, para a sua meditação. Escolha um número de 1 a 7 também, que no final desta live eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação, para aumentar a sua fé. Pois lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Lembrando, não conseguiu anotar? Essa live fica salva em alguma das redes sociais com @Igrejas Benditas. E dependendo da rede social em que estivermos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através daquele QR Code que está ali acima da minha cabeça. Pois lembrando a todos vocês que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que o sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, responsável por esse ministério, quem provar para nós na Bíblia Sagrada que ele não tem autoridade para receber as ofertas e dízimos de todas as nações e que assim, nos entregando em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, ao nosso sacerdote e apóstolo, não estará sendo em vão, você vai receber o valor de 10 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada, para que vocês vejam a nossa honestidade e transparência, pois estamos tratando aqui com a seriedade que é, pois não é apenas o seu dinheiro, o seu tempo nessa terra física, e sim a sua salvação, a sua vida eterna livre, que não tem nada nesse mundo capaz de conquistar tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. E a próxima oração é a oração de número 7, o Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seja novamente muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essa ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco através dessa internet, mesmo que ausente quanto ao corpo, mas juntas em espírito, sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e que haja agora os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada corpo, alma, espírito e coração dos benditos amados do Pai, presentes no lar, no comércio, no veículo, em que essa internet, através da sua igreja virtual, @Igrejas Benditas, estiver alcançando, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam
invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. E entre em contato conosco no privado ou no particular, no bate-papo, mensagem, qualquer uma rede social que estamos ao vivo nesse momento, pedindo um dos nossos templos físicos para a sua região, para vocês levarem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para onde for que você estiver. Então vamos aqui à ministração no livro de Esther, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 14. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque, e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Esther, o que Mordecai fala para Esther é muito importante, pois Esther havia poucos tempos que ela havia sido constituída como rainha, e o rei não sabia de que origem era o seu povo, ou seja, ela estava em um cargo de honra, mas ninguém sabia quem era o Deus do qual havia colocado naquela posição, pois o Senhor nosso Deus também domina toda a área da política. E aqui no momento em que surgiu a oportunidade da qual ela ia honrar o seu povo, honrar o seu Senhor Deus o Todo-Poderoso, Esther temeu por um momento pela sua vida, porque ela pensou, toda a lógica ali carnal fazia todo sentido. Ela tinha muitas probabilidades de acabar ali perdendo a sua própria vida. Mas se a omissão dela poderia resultar na perca de diversas de milhares de vidas. E aqui nós vemos como Mordecai, as palavras que Mordecai falou poderiam parecer até duras, mas foram extremamente necessárias para Esther não só tomar um posicionamento, não só para o bem do povo, mas para o bem de si mesma. Pois Mordecai foi bem claro que o Senhor poderia levantar outro para poder salvar ao seu povo. Mas aí, o que seria de Esther e da casa do pai de Esther, daquela da qual havia se omitido? Estava em uma posição de honra, podendo interceder a favor do seu povo, mas se calou. Pois tudo aquilo que nós semeamos, nós iremos colher. E o nosso Senhor Jesus foi bem claro: aquele que muito lhe foi dado, também muito lhe será cobrado. Então, em vez de a gente ficar preocupado se a nossa carne, se o nosso eu vai estar confortável ou não na posição da qual o Senhor está nos levando, é necessário que a gente venha estar sempre nos esvaziando do nosso eu e buscando sermos revestidos do Senhor, o Espírito Santo de verdade, com a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que, independente da tempestade que se levante, o Senhor nosso Deus possa sempre estar no nosso barco, não com a ausência de tempestade, mas sim com a certeza de que essa tempestade não vai ser capaz de afundar o nosso barco. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Se vocês estão chegando agora, sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 e receba uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. O abençoado, ele comentou que eu sou sábio.
Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulos 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas, nos guia no caminho que devemos seguir e até mesmo a palavra que Ele coloca em nossas bocas. Toda a honra e toda a glória seja dada sempre ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois todos vocês também podem ser assim, serem vasos de honra do Senhor nosso Deus, se posicionarem com sinceridade e transparência de coração, para obedecerem à vontade do Senhor, não à vontade da carne nem das religiões, mas sim à vontade daquele que deu a sua vida por amor de nós. Vamos ao próximo livro, que é o livro de Filemão, capítulo 1 e único. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito par e do rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho bendito ímpar, de número 9. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. E justamente testifica o que eu... Eita, glória, abri certinho. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração nesta live, para levar a palavra do Senhor aos seus corações. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Não esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e convidarem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estou buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver nesse momento. Que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, quebrantando e purificando cada coração ligado conosco através dessa internet, para que eles venham ser verdadeiramente livres e venham ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Esther, capítulo... Esther é mole. No livro de Filemão, capítulo 1 e único, do versículo 4 ao versículo 10. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 do livro de Filemão, nós vemos verdadeiramente como aquilo que nós semeamos em nome do Senhor não beneficia apenas a nós mesmos, mas sim a todos aqueles que estão ao nosso redor. E o melhor ainda, serve para mais honra e mais glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois aqui nós vemos a alegria do apóstolo Paulo, um líder, ao ver as obras e os frutos do seu discípulo e encontrar verdadeiramente a paz, a graça, a alegria, a bondade de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Imagina, se Paulo estava alegre, imagine ao nosso Senhor. Então devemos lembrar, se o homem, o ser humano, se agrada das nossas obras, nossos frutos, devemos lembrar aquele do qual temos que agradar acima de tudo e acima de todos, o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Pois ele foi bem claro, aquele que amar mais aquilo que está nessa terra do que é ele, não é digno dele. Então devemos buscar examinar as nossas obras, nossos frutos, e não dizer que ama só por palavras. Pois lá em João capítulo 15 ele foi bem claro, aquele que me ama, guarda e pratica os meus mandamentos. E é esse, ele e o Pai, virão fazer morada dentro de nós. Se você quer receber um prêmio, uma recompensa
tão grandiosa como essa? Então se posicione verdadeiramente como aquele do qual é digno de lavar as suas vestes e de andar de vestes brancas ao lado do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a estarem recebendo uma palavra revelada para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão nosso Senhor Deus de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. A partir de 1h12 estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Até lá, focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora nessa live para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, para meditação do rebanho bendito par de número 4. Livro de Esdras, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar de número 3, livro de Esdras, capítulo 3, para a sua meditação. Lembrando todos aqueles que perderem qualquer ministração, ou o número do seu sorteio de rebanho, o número de 1 a 7, que é sorteado logo mais nessa live, basta você ir acompanhar essa live às outras redes sociais, como @igrejasbenditas, que em algumas redes sociais elas ficam salvas, e vocês podem acompanhar e examinar cada uma das nossas mensagens, das nossas denúncias também, que são materiais de trabalho para todos vocês, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos à ministração de mais uma oração nessa live, oração de número 4. Lembrando que todos são inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes de nossas igrejas virtuais, continuam recebendo orações, mesmo após o término dessa live. O nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, continua orando por toda a madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Mas antes de ministrar mais uma oração, eu estarei apresentando agora para todos vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Então prestem todos muita atenção para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos. Não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha. O reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 12 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Glória. Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, que boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fiquem na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glória ao nosso Senhor Deus. Recado dado, todos aqueles que querem participar, que querem interagir, saber como participar, independente do seu segmento religioso, independente dos seus recursos ou condições financeiras, independente do seu grau de escolaridade. Temos oportunidade para todos vocês. Então entre em contato conosco através do privado, abrindo meu perfil, clicando na foto ou no nome que está aparecendo aí na tela, @igrejasbenditas, e clique em mensagem, bate-papo, depende de cada rede social de uma forma. Mas entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais, a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então vamos à ministração de mais uma oração.
Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo cada vida dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo de encontro com cada uma vida aqui presente, seja no lar, no comércio, no veículo, aonde alcançar esse sinal dessa internet. Que essas vidas venham ser protegidas, livres e limpas, para que vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, para bendizer, exaltar e glorificar ainda mais ao teu santíssimo nome. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Esdras, capítulo 2, do versículo 64 ao versículo 70. Toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, em prata 5.000 arratéis e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns dos povos, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Esdras, aqui nós vemos como a Bíblia Sagrada é formada pelas letras, que são as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia também é matemática, quantidade e tempo, e também as cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Tanto é que aqui, entre as ofertas, foram doadas vestes sacerdotais, pois é importante haver vestes específicas para serem usadas somente nas atividades de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos as ofertas voluntárias que o povo deu para a casa do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui deixa bem claro que a oferta antigamente não era só de bois, de cabelo, de animais e de objetos, mas sim também de ouro e de prata, que é o equivalente ao dinheiro hoje em dia. Como é muito importante examinar sempre com muita atenção e cuidado, antes de falar qualquer uma besteira sem base nenhuma nas escrituras da Bíblia Sagrada. Ou mesmo com base, com uma falsa base, também não é para falar besteira, pois a nossa palavra deve ser reta, deve ser sim, sim e não, não. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vocês que estão chegando agora, vocês que estão acompanhando pela primeira vez, essa live fica salva, vocês podem acompanhar no começo da live, que eu expliquei o porquê de benditos, o porquê de igrejas, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Na verdade, igreja acho que eu não comentei, comento em outras lives sempre. Pois igrejas somos nós, os seres humanos, que fazemos a obra em nome do Senhor Deus, como está escrito na Bíblia Sagrada. E a igreja interage, a igreja participa, a igreja examina. Onde está escrito tudo isso? Atos capítulo 15, Atos capítulo 17, entre diversas outras passagens, é claro. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E outras explicações, dependendo da rede social, você pode voltar à live para poder acompanhar, também anotar as bases da Bíblia Sagrada, que nós deixamos sempre aí para vocês verem que tudo que nós falamos, fazemos e apresentamos é sempre 1000% firmado nas Escrituras Sagradas, inclusive os sorteios. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 12 e o rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a receberem a palavra do Senhor para a sua meditação. Abençoado, deixe aí no comentário o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que daqui a pouquinho eu vou estar reservando um tempo específico para interagir com vocês e tirar suas dúvidas, juntamente com o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos também. Estaremos aqui a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês. Até lá é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor para aumentar a fé de vocês.
pois a fé não vem pelo ouvir a palavra do homem. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, para aumentar a fé de todos vocês, livro de Romanos, que possui 16 capítulos. Livro de Romanos, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. E tem uma denúncia nossa aí de, se não me engano, 120 ou de 200 milhões de reais, em que a gente afirma que os ministérios de lideranças no Novo Testamento é de apóstolo, não é pastor no Novo Testamento. Pastor é um só. João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus, o Cristo. E quem provar o contrário na Bíblia Sagrada, recebe o valor da denúncia em dinheiro. Que é para que vocês lembrem-se que só falar que está falando a verdade é fácil, qualquer um faz. Agora, desafiar para quem provar na Bíblia Sagrada que está errado ou mentindo, recebe o valor em dinheiro. Nós já estamos já há quase 2 anos na internet com essa conduta, sem nunca tomar nenhum processo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E olha que o advogado mais incompetente iria ganhar uma causa na justiça se nós estivéssemos de alguma forma errado, defraudando, cometendo alguma ilegalidade ou não tendo como provar que nós estamos não só falando, como estamos apresentando e praticando a verdade. Livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, Romanos, capítulo 15. E para o rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de Romanos, capítulo 16, para a sua meditação. Temos também live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos no @MillerOfertadim, onde lá durante toda a live eu interajo com vocês, tiro suas dúvidas, lá no meu canal @MillerOfertadim. Vocês também encontram nossas mais de 100 denúncias, que são materiais de trabalho para vocês colocarem à prova toda e qualquer liderança que fale em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois o Senhor Jesus foi bem claro em João capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Estamos aqui para trazer a palavra do Senhor nosso Deus ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam. Vamos à ministração. A próxima oração a ser ministrada para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 11 é a próxima a ser ministrada. Lembre-se de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, orações diretamente em cima do monte. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda a obra do maligno, indo contra toda a obra da carne, que estiver impedindo essas vidas de produzirem as abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Romanos, capítulo 15. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Provérbios, capítulo 15, do versículo 15 ao versículo 21. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio.
Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que tinham ouvido a seu respeito. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 15 aqui do livro de Romanos, nós vemos como verdadeiramente é importante a gente examinar palavra por palavra, pois aqui o apóstolo Paulo foi bem claro que é por palavra e por obras, para que a oferta daquele povo fosse recebida ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui no versículo 18 está escrito: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Porque a palavra do Senhor Deus jamais volta vazia, e a nossa palavra nós temos que cumprir ela, ou seja, gerar atitude, gerar ação. Nunca deve ser só no falar. Nós devemos tomar muito cuidado com esse falso evangelho de que Deus já fez tudo por você, você não precisa fazer nada, que isso, que aquilo, outro. Tem um jugo e tem um fardo. Mateus 11, 28 a 30, palavra do Senhor Jesus. E é necessário você examinar com muita atenção e com muito cuidado, para que em hipótese nenhuma você venha acabar caindo junto com, lá em Mateus capítulo 15, o cego guiando outro cego, ambos cairão no barranco. Mateus 16, 24 a 27, palavra do Senhor Jesus, que Ele vai recompensar ou Ele vai pagar a cada um de nós segundo as nossas obras. João capítulo 15, aquele que não produz obras, aquele que não produz frutos, é arrancado, lançado no fogo e ardem. Não sou eu que estou falando, é o Senhor nosso Deus, é aquilo que está escrito nas Escrituras da Bíblia Sagrada, para que vocês possam verdadeiramente tomar sempre muita atenção e muito cuidado, para que nunca, em hipótese nenhuma, venham fazer as coisas em vão. Mateus 15, versículos 7 a 9. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito par, de número 2, e o rebanho bendito ímpar, de número 1. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas. E o próximo livro é o livro de Josué, que possui 24 capítulos. E lembrando, gente, qualquer instabilidade em alguma rede social, vocês corram para as outras, pois estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais, com @Igrejas Benditas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao livro de Josué, que possui 24 capítulos, é o próximo a estar sendo ministrado nesta live. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Josué, capítulo, glória ao nosso Senhor Deus, Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito par, de número 2, livro de Josué, capítulo 13. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1, livro de Josué, capítulo 14, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus, de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h12, focados em orações e ministrações da palavra do Senhor. A partir de 1h12 até 1h24, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Para todos sermos igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus, acompanhe também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40 no @MileOfertadim, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração agora de mais uma oração. Deixe seu primeiro nome, seu município, seu estado, que somente quem deixar essas 3 informações, nós estaremos respondendo vocês nos comentários a partir de 1h12 da madrugada, para poder peneirar quem realmente está interessado em participar, em aprender, em interagir, daqueles que estão vindo apenas para causar baderna, ou tentar atrapalhar ou impor a sua opinião ou seu segmento religioso, pois igreja interage, participa e examina com a boa ordem e decência. Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença, e através dos poderes que há no
fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, indo de encontro agora com cada uma vida, em cada lar, comércio, veículo, onde se encontrarem aqueles que estão reunidos conosco nesta madrugada, eles sejam limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado, para que venham ser igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus, para exaltar, adorar, glorificar e engrandecer ainda mais ao teu santíssimo nome em todos os povos e nações. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de Josué, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o limite de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Asquelon, o de Gad e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao limite dos amorreus. E ainda a terra dos gibleus e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gad ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Miresforet, Maim, todos os sidônios, e eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribuí, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e a meia tribo de Manassés. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 aqui do livro de Josué, é importante para a gente ver como o tempo é curto e aquilo que nós temos para fazer aqui nessa terra é muito amplo. Pois se Josué tivesse gastado menos tempo das vezes em que ele errou, não consultando ao Senhor, não seguindo conforme a palavra do Senhor, seguindo conforme a palavra do Senhor, em vez do seu coração, muito mais terra teria sido conquistada. Então, em vez de a gente ficar reclamando ou então tentando fazer pela força do nosso braço, nós devemos sempre estarmos sendo instruídos pela palavra. Salmo 119, versículo 105. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pois o tempo do Senhor nosso Deus é perfeito, mas nós podemos atrapalhar o melhor do Senhor em nossas vidas se permitirmos que a nossa emoção, o nosso sentimento, que as pessoas ao nosso redor, as situações com que enfrentamos, as diversidades, as aflições, venham a interferir no seu relacionamento, na sua confiança, naquilo que você está compromissado para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, para com a sua obra ou para com o seu evangelho. Então devemos examinar sempre onde está direcionado os nossos corações, quem está sendo a prioridade em nossas vidas. Se é o seu templo físico, a sua religião, o seu líder religioso, a sua família, o seu comércio, o seu emprego, ou se é realmente o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado, que é uma meditação para todos nós. Livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, é uma meditação do coração do Senhor nosso Deus para todos nós. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 12. Escolha o seu número de 1 a 7, daqui a pouco estarei sorteando, para que você tenha mais uma palavra do Senhor para a sua meditação. E deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja cura, proteção e purificação em cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto
junto conosco, através dos poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, renovando e restaurando cada uma vida aqui presente, seja no lar, no comércio, no veículo, aonde quer que estiver, alcançando as tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora e levadas em todos os povos e nações através dessa internet. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início aqui à ministração no livro de 3 João, capítulo 1 e único, do versículo 6 ao versículo 12. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 e único do livro de 3 João é muito importante para a gente ver verdadeiramente como é necessário examinarmos as obras e os frutos de cada um que se diz ser filho do Senhor. Pois aqui Diótrefes parecia ter muita boa intenção, mas ele estava não só atrapalhando a si mesmo, como toda a comunhão, todo o desenvolvimento da igreja, do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então devemos tomar sempre muito cuidado com a falsa aparência de santidade, a falsa aparência de boa intenção. Porque, lembra que foi ministrado lá no livro de Esther, capítulo 4? Mordecai, naquele momento, deu uma palavra que parecia ser dura aos olhos da carne, mas no espírito foi necessário para salvar a alma, o corpo e o espírito, não só de Esther, mas de todo um povo, toda uma geração. Então devemos tomar sempre muito cuidado para com a falsa aparência de educação também aos olhos do ser humano. Devemos ter confiança, ousadia e posicionamento no Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus, aos olhos da carne, diversas vezes poderia ter sido considerado grosseiro, mas aos olhos do Espírito, uma palavra dele, nenhuma, única, voltou vazia. Pois toda a palavra dele que foi semeada, ele não deu só alimento para o corpo, para a alma e para o espírito. Ele deu para o corpo também, como lá na multiplicação dos pães e dos peixes. E nós damos aqui muito material de trabalho para vocês se posicionarem como igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Então vou apresentar agora para vocês uma de nossas mais de 100 denúncias para vocês estarem examinando com muita atenção e cuidado. Denúncia de número 89. Sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a sua meditação. E justamente a denúncia aqui, testificando o que eu comentei ainda há pouco com vocês. Vamos à denúncia de número 89. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nesse texto de Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus questiona a busca superficial e vã do povo por causa dos ensinamentos que não são da parte do Senhor Deus, e sim dos costumes, vontades, emoções e sentimentos dos seres humanos. Muita atenção! Você tem certeza de que está buscando e adorando ao Senhor Deus com autenticidade? Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que todas as doutrinas, ensinamentos, condutas, entre todas as coisas que ele apresenta a você como verdade, são realmente verdades, com base na Bíblia Sagrada, sem que você
sem interferências ou manipulações dos seres humanos, e que nada do que você está fazendo está sendo em vão, e que nós, das 12 igrejas virtuais, estamos mentindo, e é que é possível crer, cultuar ou adorar ao Senhor Deus da forma que bem entender, sem que seja necessário as escrituras da Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro se provar todas essas coisas para nós na Bíblia Sagrada. E essa é a denúncia de número 89, dentre as mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de licença física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Se for muito para você competir conosco na causa dos milhões, faça um desafio na causa dos milhares e nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 50 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. No meu canal, @MilaOfertaDin, você encontra uma playlist, que para quem não sabe, é uma lista de vídeo contendo todas as nossas mais de 100 denúncias, que são material de trabalho para cada um de vocês. Então escolha o seu número de 1 a 7, que eu estarei agora dando início aos sorteios, para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Enquanto isso, vão deixando nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que daqui a pouco eu estarei tirando suas dúvidas e interagindo com vocês nos comentários. Quem já deixou anteriormente, deixe aí novamente para dar um exemplo para aqueles que estão chegando agora para mais um Glória ao Nosso Deus. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, para quem escolheu o número 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Josué, capítulo 13. Josué, capítulo 13, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1 e único. 3 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Enquanto eu vou dando os comunicados muito importantes para cada um de vocês, deixem nos comentários suas dúvidas e perguntas com o seu primeiro nome, município e estado. Ou país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, pois para mais uma Glória ao Nosso Deus, já alcançamos mais de 35 países nas 7 principais redes sociais da internet e estamos ao vivo nesse momento com nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos. E vocês também têm a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, no @a Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, e na parte da tarde, 12 minutos antes das 5 horas da tarde, no @AIG 1318 37 300, até aqui na madrugada, no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus capítulo 16 com foco nos versículos 24 a 27 e em João capítulo 15.
E lembrando que o link, horário das lives e outras informações importantes você encontra na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abre o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, com @Igrejas Benditas, e a nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalho, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E muita atenção também todos aqueles que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para vocês. Lembre-se de entrar em contato conosco através do privado, pedindo um de nossos templos físicos na sua região e de continuar ofertando ou dizimando nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco e guardando os comprovantes, independente do valor. Pois ao você se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dos dízimos, lembrando, independente do valor, vocês terão prioridade para receber todas as bênçãos e os benefícios que chegam juntamente com a inauguração de nossos templos físicos na sua região. Então fale também com as autoridades políticas, seja vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, senadores, governadores, para que eles levem uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E nós estamos aqui dando a garantia para todos vocês de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, novamente, muitíssima gratidão pela presença de todos vocês que estão chegando aqui, vocês que estão conosco desde o início da live, vocês que foram chegando no decorrer da live. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vão interagindo conosco nos comentários, deixe o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, como Marcos de Belo Horizonte, Minas Gerais, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem, sigam, se inscrevam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana, oração diretamente em cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, pois estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus o Cristo. Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Lembrando que todas as lives ficam sempre salvas aí no @Igrejas Benditas, aqui no caso da live da madrugada, @Igrejas Benditas. As lives sempre ficam salvas, no Milho Oferta Dia também as lives sempre ficam salvas. E é muito importante vocês examinarem cada uma delas, pois todas elas sempre têm um conteúdo novo. E nenhuma pergunta é idiota, gente. Então deixem nos comentários suas dúvidas, tirem suas perguntas, principalmente aquelas que vão trazer algo para a sua edificação, para a sua salvação, para a sua vida eterna livre. É necessário que você verdadeiramente faça isso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E Lucas abençoado, deixa aí seu município, seu estado, que nós estaremos respondendo sua pergunta, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. E é muito importante a participação, a interação de vocês. Vocês sejam igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei passando agora a palavra para o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Eu saúdo todos com a paz e graça do nosso Pai e Senhor Salvador Jesus Cristo.
Comunico a vocês todos aí que a oportunidade está sendo dada a todos, para todos vocês pedirem um tempo físico aí, no estado, no município, onde quer que você esteja. Todos vão ganhar, todos os moradores vão ganhar, independente de cada um do seu segmento de fé. Não interessa qual é o seu segmento de fé, é um compromisso que a igreja tem para com todos, porque uma igreja só pode entrar no município se ela tem algo que vai beneficiar as pessoas. A igreja ela tem que entrar para poder ajudar as pessoas, não para poder se servir das pessoas. Ela entra para poder servir as pessoas, não para poder se servir das pessoas. A nossa igreja está aí, ela entra para poder servir vocês daquilo que é necessário, para poder eliminar, no mínimo, a fome e a má alimentação, que isso aí é que traz muitas doenças, muitas enfermidades, traz para as pessoas por motivo de quê? De má alimentação, certo? E, quer dizer, quando a igreja entra nessa situação, ela começa a averiguar todas as famílias, então ela começa a saber de todas as famílias como é que está a alimentação, como é que não está. Isso aí hoje, para a igreja fazer isso aí é muito simples, é muito fácil. E primeiro, que é mandamento do Senhor Jesus. Lá em Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 25, versículo de 31 a 46, o Senhor Jesus disse que só vai entrar no céu aquela igreja que fez essas coisas. Então, por esse motivo também, nós damos também margem para muitas pessoas poder trabalharem conosco junto, independente do segmento de fé que ele tem. Exatamente. Trabalhar conosco, porque aí sim, quando você trabalha na obra, você é uma igreja do Senhor. Glória a igreja do Senhor, o ser humano fazendo a obra como está escrito. Muitíssimo. Não acrescentando nada e não metendo nada. E aí você pode ter até discípulos, pessoas que vão te seguir, porque você faz a obra em espírito e em verdade, como o Senhor Jesus mandou. Essa é a nossa obrigação de fazer a obra como está escrito. Não acrescentando nada, não omitindo nada e não olhando o que está escrito. Exatamente. Esse é o nosso dever. E todos recebendo salário, tá bom? Glória Isso é importante, todos recebendo salário. O Clécio de Pernambuco, seja muito bem-vindo com a paz e a graça da igreja. Nosso Senhor Jesus comentou: o que vocês acham dos 10 mandamentos? Deus aboliu? Sim ou não? Não é o que a gente acha, é aquilo que está escrito. Exatamente. Vou só afirmar você que sempre ficou assim os 10 mandamentos, mas na verdade é 600 e pancada de mandamentos, tá bom, abençoado? Por isso que é melhor ficar com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus deixou só 2 mandamentos. O Senhor Jesus deixou só 2 mandamentos. Se você falou, se você fizer esses 2 mandamentos, ele falou que todos esses 600 e pancada já estão incluídos, porque não é só 10 mandamentos, tá bom? Então pronto. Agora, um detalhe muito importante, com o Senhor Jesus, se você pecar nesses 2 mandamentos, você ainda tem a misericórdia nele. Nos outros 600 e pancada de mandamentos, se você errar em um, você é cruel, você é eliminado por todos os outros. É isso, é por isso que nós vamos poder entender. Isso é um segmento de fé. Então, se você quer a fé, segmento de fé com o Senhor Jesus, que ele fez nova todas as coisas, é assim, é por fé. Fé é obra, tá? Obra. Antes as pessoas sacrificavam os animais. Pronto. Agora não tem mais isso. Exatamente. Tá bom? Para mais então, assim, ó, não é 10 mandamentos não, tá? É 600 e pancada. Mas o Senhor Jesus resumiu em 2 principais: amarás a teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como ele nos amou. Detalhe muito importante, tá? Não vai pegar aquele amar uns aos outros assim como vos amei, que isso aí tá lá ainda nos 600 e pouco. Entendeu? Pega o dele que ele disse lá em João capítulo 13, ele disse assim, ó: um novo mandamento eu lhe dou. Amar uns aos outros assim como eu vos amei. Aí, não é mais amar o próximo como a ti mesmo, não. Aí você vê que é muito estreito, mas muito estreito mesmo, tá bom? Exatamente. Mas é bom, tá? Com certeza. Que aí você vai poder invocar o nome dele e você vai conseguir verdadeiramente trazer justiça de todas as coisas. Tem a pergunta ali do abençoado. Vai. O Lucas de Monte Claros, Minas Gerais, seja muitíssimo bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Ele perguntou: existe apóstolo hoje em dia? Eu não sabia. Pode me explicar? Obrigado. Com certeza. Com certeza. Tanto é que existe, e estou afirmando para você que se alguém provar na Bíblia Sagrada que não existe, ele recebe uma quantia de 100 milhões de reais. Já falei sobre isso com ele. Não, só para você ver só. Então eu nem ia colocar 100 milhões de reais lá se eu não tivesse certeza disso absoluta. E não só na mente dele, como tendo como provar. Já que certeza absoluta, opinião, não serve pro juiz. Não serve. Eu tenho que mostrar na Bíblia que o foco, o verdadeiro é apóstolo. Não é pastor. Tanto é que também eu provo que não é pastor, porque de quê? Eu também provo na Bíblia Sagrada diante do juiz que não é pastor. Acabou. Não existe esse negócio. Pastor existe sim, um só o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único pastor. Certo? Então tá lá. E detalhe, tá? E lá em Apocalipse, a cadeira de 12 apóstolos já está completa, tá bom?
Exatamente. Já há muito tempo, ó. Glória ao Senhor Jesus. Exatamente. E uma das conversas que o povo que fala que não existe mais apóstolo usa, fala que apóstolo, para ser apóstolo, tem que ver o Senhor Jesus em carne e osso, sendo que não tem um único versículo na Bíblia Sagrada que afirma que para ser apóstolo tem que ter visto o Senhor Jesus em carne e osso. Tanto é que se fosse assim, o apóstolo Paulo não seria apóstolo. E aí o povo fala, não, mas ele viu em espírito. Então, mais uma vez, eles se contradizem o tempo todo. Não tem como ver ninguém em espírito. Em espírito não vê. Se ele não se materializar, isso não existe. Exatamente. Puxa! E o abençoado comentou, irmão, vocês me ajudam muito nas suas lives, são abençoados. Isso é tudo para mais uma glória no Senhor. Espero que o seu nome lá tá junto conosco. É isso. Amém. O que vocês têm que se preocupar é uma coisa só. O nome de vocês está junto conosco lá. Poxa, você com certeza você pode esperar que você vai ter a salvação. Glória, mas se o seu nome não estiver junto conosco lá, você pode ter certeza. Se o seu nome estiver só por alguma igreja que está andando sozinha, você pode ter certeza que a salvação tu vai perder ela. E isso eu coloquei lá 200 milhões de reais se alguém mentir. Falar lá, ó, ele está mentindo. Então, para você ver. Então, hoje nós queremos que a igreja se ajuntam conosco, todos se ajuntam para haver pelo menos salvação para as pessoas que são seguidores, tá bom? Exatamente. Aí aqui o abençoado comentou, olha, mas eu acho que esse verso fala, ele colocou aqui, 1 Coríntios 9, versículo 1, na tradução da Ara. Não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Não sois vós, obra do Senhor? E aí que a gente vê, é importante, pegar todo o contexto desse versículo. Porque essa passagem está tirada de completamente o contexto. Porque em nenhum momento ele está afirmando que para ser apóstolo precisa ver o Senhor. Ele só foi bem claro, não vi eu o Senhor? Ou seja, assim como os outros, eu também vi o Senhor. Eu tenho credibilidade, eu tenho caráter. E aí depois ele vai falando todas as obras e os frutos que ele fez acima dos outros apóstolos. Jejum, oração, perseguições, tribulações, que ele sofreu tudo isso ainda mais do que os outros apóstolos. Aí é que eu entro com o meu histórico. Eu jejuei mais do que eles. Aí você vê assim, eu fiz missões mais do que eles. Então vai entrar nisso aí, que aí eu vou mostrar pra vocês. Isso é só para o começo só. Eu vou mostrar, porque isso que nem é só. Eu tenho quase 30 anos de jejum todos os dias, sem faltar nenhum dia. Eu tenho mais de 15 horas de jejum todos os dias, há quase 30 anos, sem faltar nenhum dia. Eu tenho mais de 2 horas de oração de joelho, toda madrugada, sem faltar nenhuma. Eu tenho vigília toda semana, sem faltar nenhuma. Eu tenho, e aí pronto, eu por aí fora. Lê a Bíblia mais de 30 vezes, examinei ela de capa a capa. Então por isso vai assim. Glórias ao Senhor Jesus. Entendeu? Então é isso aí que faz a diferença. E mesmo assim, não estou falando que os outros não é necessário. Eu estou querendo juntar com todos eles. Exatamente. Viu aí? E aqui o abençoado, com essa lá de Pernambuco, perguntou: o que significa lá no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 12? Está escrito assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Deixando bem claro, para sermos santos. Então pronto, primeiro que tem que ser santo, e segundo o que? Permanecer no mandamento dele. Qual foi o mandamento dele? Ir de casa em casa, fazer as obras em casa, cuidar das pessoas, cuidar dos necessitados, em nome dele. Não é no nome da igreja, não. E não fazer acepção de pessoas. Isso está lá também em Lucas capítulo 14, versículo 25 e diante. E que hoje eu não conheço, a não ser nós, eu não conheço nenhuma que está fazendo. Infelizmente, a gente não fala isso com orgulho, não. A gente fala para acordar o povo e a gente verdadeiramente seguir em um só espírito. Exatamente. Lembrando que igreja é o ser humano que faz a obra como está escrito. Esse ser humano, você pode encontrar ele até dentro de um templo santo. Porque santo pode ser um corpo, pode ser um templo, pode ser uma casa, pode ser um carro. Tudo isso pode ser santo, tá bom? É que a maioria não sabe o que é isso. E sabe a diferença de santo, santificado, santificação. Então aí, sentado na cadeira de que era para ser santo. Exatamente. Diz que santo é só Jesus, que aí piora mais ainda a situação. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo você na próxima live aqui no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite 7, no @Mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite. Fala rápido. E o santo, ele santifica as crianças. Ele não apresenta as crianças não, tá bom? O Senhor Jesus foi santificado, tá bom? Exatamente. Para mais uma glória ao Senhor Deus. Vão lá na @Mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, que nós estaremos interagindo mais com vocês, tirando mais as suas dúvidas, para mais uma glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo você nas próximas lives e meu muitíssimo amém.